Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Nesta sexta-feira, dia 9 de janeiro, celebremos em comunhão com toda a igreja a Epifania do Senhor. O evangelho de nossa meditação está em Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 16. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés, como prova de tua cura. Não o bastante, sua fama ia crescendo e numerosas multidão acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje a gente encontra no Evangelho, né? Este homem leproso, a cura de um homem leproso. Veja que a lepra naquela época, né, na época de Jesus, a lepra era uma doença onde a pessoa era excluída. Além dela ser excluída, né, ela ficava fora da cidade, e além disso ainda ela tinha que andar com um sininho, abanando, né, batendo aquele sininho e ainda gritando, né, sou leproso, afasta-se de mim. Veja como que aquela pessoa, né, uma doença que leva, né, à exclusão, né? Exclui totalmente aquela pessoa da sociedade. E Jesus ali, com a sua misericórdia, com o seu amor, toca naquela pessoa. Jesus ele tem o poder de tocá-la, de curá-la, né? Mesmo porque naquela época ainda ninguém podia tocar numa pessoa leprosa, que aquela doença era contagiosa. Hoje a gente sabe que a lepra, né, tem cura. Hoje é a hanseníase, né, mudaram até o nome, né, para que as pessoas não fiquem assim tão perturbadas, né? Então hoje ela tem a cura, mas mesmo assim, né, precisa-se de um tempo, aquelas pessoas precisam de um tempo solitária, porque é uma doença contagiosa. Mas trazemos hoje, né, no nosso dia a dia, quantas e quantas lepras nós encontramos também pelo caminho, né? Não só a lepra que contagia ali, mas a lepra que nos afasta um do outro, a lepra muitas vezes do poder, da ganância, né, da inclusão social, né? A gente vai vendo da lepra, né, das drogas ilícitas, né, do abuso de poder, né? São as drogas que nos assolam nos dias de hoje, né? A gente vai vendo muitas vezes aquelas pessoas que, olha, você não faz parte do meu grupo, então você não pertence ao meu grupo, você está excluído, você não participa né, daquilo que a gente se agrega. Queridos irmãos e irmãs, que nós trazemos esse evangelho de hoje. Veja como que Jesus nos ensina e nos mostra, né, a, a compadecer-se do outro, a colocar o outro no meio. Veja que Jesus ali, né, chama aquela pessoa, eu quero que fica purificada, eu quero que fica curada, eu quero que se sinta bem, né? Eu quero que se sinta bem no meio das pessoas, né? Acolhida pelas pessoas. Assim também nós temos que ter esse exemplo de Jesus. Nós, como cristãos, né, digamos assim, que o nosso país, né, é o país que tem mais cristãos, mas infelizmente muitas vezes nós encontramos, né, essas lepras. É o país de mais cristão, muitas vezes
né, a minha igreja, ou a minha, né, religião, ou a meu poder aquisitivo, né, nos afasta um do outro. Querido irmão, querida irmã, que nós possamos hoje, com esta palavra de Jesus, eu quero, que Jesus hoje, né, possa tocar em nós, possa purificar-nos nós, purificar-nos o nosso coração, né, purificar-nos, né, nos transformando, né, o nosso coração para sermos profundamente acolhedor, profundamente, né, acolher estas pessoas, mudando o nosso interior, tocar dentro do nosso interior, tirar, né, essa agonia, esse preceito, esse poder todo que a gente encontra no nosso dia a dia. Que Jesus hoje possa tocar dentro do nosso coração profundamente, né, com as mudanças, que essas mudanças aconteçam no nosso interior, para que nós possamos acolher essas pessoas, né? Que nós possamos dizer como Jesus, eu quero que fique curado. Às vezes não ser só curado, mas acolhido, acolhido por cada um de nós, acolhido no meio de nós, acolhido no meio da nossa sociedade, nas nossas comunidades, ser acolhido um pelo outro, o sorriso, o abraço, né, de acolher um com o outro, nos abraçarmos, ter esse contato físico, hoje muito distante, né, pelas vias que nós temos hoje, pelas vias de celulares, né, pela internet, se afasta-se o contato físico, que nós tenhamos hoje, este contato físico, e que essa palavra de Jesus hoje, né, penetre mesmo dentro do nosso coração, né? Que Jesus hoje possa tocar dentro do nosso coração, curar o nosso íntimo para acolher o outro, né? Ter essa satisfação do outro olhar para nós, ser curado e ser purificado através de nós, através do nosso sorriso, através do nosso abraço e da nossa acolhida. Querido irmão, querida irmã, que nós levemos esse evangelho de hoje, que nós tracemos como Jesus nos ensina, como Jesus nos pede, acolher o outro, sempre estar junto de nós. Que as palavras do Senhor hoje sejam um convite, que as palavras do evangelho sejam o convite para nós, no nosso dia a dia, no nosso trabalho e na nossa comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos e unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.